Hoje contaremos a história de como José reencontrou seus irmãos, que se encontra no livro de Gênesis, capítulos 42 e 46. Que a palavra de Deus chegue aos nossos corações como uma fonte de inspiração para nossas vidas. Jacó recebeu notícias sobre a abundância de grãos no Egito e imediatamente decidiu enviar seus 10 filhos mais velhos para adquirir alimentos. No entanto, seu coração paternal tremia diante da ideia de arriscar a vida de Benjamim, o caçula, temendo perdê-lo como havia acontecido com seu amado José. Assim, os 10 irmãos partiram em direção ao Egito, guiados pela promessa de alívio para a fome que assolava sua terra. Ao chegarem diante do governador do Egito, ainda não sabiam que estavam diante de seu próprio irmão, José. O tempo havia esculpido mudanças em seus rostos, mas para José, cada traço era familiar e carregava consigo memórias de um passado distante. Contudo, o governador ocultou sua identidade e lançou um olhar perscrutador sobre os homens diante dele. "De onde vocês vêm?" Sua voz ressoou com autoridade, envolvendo os irmãos em um véu de desconforto. "Vocês são espiões", acusou, seus olhos fixos neles com uma intensidade que cortava como lâminas afiadas. Atônitos diante da acusação, os irmãos tentaram se defender, proclamando sua honestidade e origem. "Somos todos filhos de um mesmo pai, habitantes da terra de Canaã. Um de nossos irmãos ficou em casa, e o outro desapareceu", explicaram, suas vozes ecoando com uma mistura de ressentimento e angústia. Determinado a testar a veracidade de suas palavras, José propôs um desafio. "Tragam-me seu irmão mais novo como prova de sua sinceridade. Enquanto isso, um de vocês permanecerá sob minha custódia. Somente assim saberei se estão falando a verdade." Simeão, um dos filhos de Jacó, foi retido como garantia, enquanto os outros irmãos retornavam à terra de Canaã com seus celeiros repletos de grãos providos pelo Egito. Porém, desconhecidos para eles, o governador do Egito havia ordenado secretamente que o dinheiro fosse colocado de volta em seus sacos de grãos. Ao relatarem a Jacó o desdobrar dos eventos, os irmãos expressaram sua angústia. "Precisamos levar Benjamim de volta ao Egito para libertar Simeão da prisão", clamaram, temendo as consequências de sua omissão. Foi então que, ao inspecionarem os sacos de grãos, encontraram o dinheiro que haviam pago, agora devolvido a eles de forma misteriosa. O medo os envolveu como uma sombra, e Jacó, sobrecarregado pela dor da perda de José, e agora de Simeão, recusou-se a permitir que Benjamim partisse novamente. "Não levarei Benjamim daqui. José se foi, e agora Simeão também. Benjamim é tudo o que me resta. Se eu o perder, morrerei de dor", exclamou, sua voz ecoando com a intensidade de seu sofrimento. Entretanto, conforme o tempo avançava, os grãos trazidos do Egito se esgotaram. Jacó, percebendo a necessidade premente de mais provisões, instruiu seus filhos a retornarem ao Egito para adquirir mais. Judá, compreendendo a urgência da situação, recordou-lhe que não poderiam fazê-lo sem levar Benjamim consigo. Assumindo a responsabilidade, ele propôs: "Permite que eu o acompanhe. Garantirei sua segurança. Devemos ir. Precisamos do alimento." Depois de muita hesitação, Jacó finalmente concordou em permitir que seus filhos retornassem ao Egito, desta vez acompanhados por Benjamim. Determinados a resolverem todas as questões pendentes, eles dobraram a quantia em dinheiro para restituírem o valor encontrado nos sacos de grãos. Assim que chegaram ao palácio, José os recebeu calorosamente e ordenou que fossem conduzidos à sua residência para desfrutarem de um banquete ao meio-dia. Ansiosos para demonstrar sua honestidade, os irmãos prontamente ofereceram o dinheiro encontrado nos sacos, mas foram surpreendidos quando os servos afirmaram que todos os pagamentos haviam sido devidamente recebidos. Na manhã seguinte, preparados para retornar a Canaã com os celeiros repletos de grãos, os irmãos partiram, aliviados pelo desfecho aparentemente pacífico de sua jornada. No entanto, mal sabiam eles que o destino ainda reservava mais provações. Pouco tempo depois de sua partida, os servos de José os alcançaram em sua jornada, acusando-os de um crime terrível. "Um de vocês roubou a taça de prata de nosso mestre", proclamaram, lançando uma sombra de desconfiança sobre os irmãos.
que se entreolharam perplexos diante da acusação inesperada. Os irmãos ficaram chocados com a acusação. Jamais cometeríamos tal ato. Se descobrir que algum de nós tem a taça, essa pessoa morrerá e os demais nos tornaremos escravos de vosso Senhor, declararam, com voz trêmula de incredulidade e desespero. Com temor reverente, cada um dos irmãos abriu seu saco, e ali, para o horror de todos, encontraram a taça oculta no pertencente a Benjamim. O choque foi como um raio, paralisando-os de espanto e desânimo. Sem demora, retornaram à cidade acompanhados pelos guardas e prostraram-se diante de José, o coração pesado de angústia e remorso. José, observando-os com semblante inescrutável, indagou com firmeza: por que fizeram isso? Judá, erguendo os olhos cheios de pesar, respondeu com voz trêmula de determinação: como podemos provar nossa inocência? Todos nós agora seremos vossos escravos. Mas José, olhando fixamente para Judá, negou com a cabeça. Não, apenas o culpado será meu escravo. O restante de vocês pode retornar à casa de vosso pai. Foi então que Judá, tomado por um impulso de nobreza e sacrifício, ergueu-se e implorou com voz suplicante: prometi a nosso pai que garantiria a segurança de Benjamim. Permita-me ser vosso escravo em lugar dele. Não suportarei ver a dor de meu pai ao saber que o menino não retornará para ele. Quando José ouviu aquilo, lágrimas inundaram seus olhos, e sua voz, embargada pela emoção, ecoou entre os corredores do palácio. Sou eu, José, proclamou, olhando para os irmãos com uma mistura de tristeza e perdão. Os homens, petrificados diante da revelação, não conseguiam articular uma única palavra. José então estendeu os braços para eles, convidando-os a se aproximar. Venham, vejam com seus próprios olhos. Sou eu, vosso irmão, aquele que vocês venderam como escravo. Deus me enviou aqui para salvar suas vidas. Ainda restam 5 anos de fome, e Deus me trouxe para preparar um lugar para vocês. Com lágrimas de arrependimento e gratidão, os irmãos abraçaram José, reconhecendo a bondade que ele lhes oferecia, apesar do mal que lhe fizeram. Então, José os instruiu a retornar à terra de Canaã e trazer seu pai e suas famílias para o Egito. Faraó, ao saber disso, ordenou que o melhor do Egito fosse dado a eles como prova de gratidão. Quando Jacó ouviu tudo o que seus filhos lhe contaram, seu coração foi tomado por uma mescla de choque e alegria. No entanto, sua esperança foi renovada ao saber das ações nobres de José. Sem demora, ele, seus filhos e todos os seus descendentes partiram para o Egito, onde foram acolhidos e cuidados por Faraó, graças à influência e sabedoria de José. Esta é a 4ª parte de uma série de 5, onde contaremos a história bíblica de José e seus irmãos. Continue conosco para não perder os próximos capítulos dessa história tão importante para todos nós. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. E se você perdeu os episódios anteriores, temos uma playlist completa com todos os vídeos na ordem cronológica. Hoje quero deixar um versículo que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 6. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.